Bom dia ou boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Minha gente do céu, deixa eu falar um negócio pra vocês. Ontem eu não coloquei a primeira leitura, minha gente. O vídeo da primeira leitura. Acho que na edição, quando eu vou editar o vídeo, minha gente, eu edito ele por partezinhas, né? Creio que ficou somente o vídeo da primeira leitura. Agora já foi. Paciência, né, minha gente? Mas bora que bora, vamos continuar, né? Terçou, eu quero saber quem que foi na missa da luz, né? Quem que foi lá rezar, quem que foi orar pelos nossos finados, pelos nossos irmãos, né? E, minha gente, vamos então pegar lá na sua Bíblia, na sua palavra de Deus, palavra sagrada. Não esqueça, o nome de Jesus tem poder. Falem sempre o nome de Jesus quando vocês acordarem, minha gente. Sangue de Cristo, alma de Cristo, tudo tem poder, meu. Colocou o nome de Jesus, transformou em poder, não esqueça disso, porque Deus é amor, minha gente, Deus é amor. Vamos lá, olha o convite celebrativo de hoje. Deus é amor. Esta é a verdade mais bonita do mundo, porque é a verdade que nos salva. Deus tudo faz por amor, assim também devemos agir. Celebremos nossa capacidade de amar, buscando aumentá-la cada vez mais. Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta o acolheu em sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, minha gente, nós vamos fazer uma oração. Peço para que vocês concentrem suas mentes, seus espíritos, né? Na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, né? No Espírito Santo de Deus, né? Para que você possa se conectar, entrar nessa rede de orações. Então, eu vou ler o Magnificat, você vai encontrar em Lucas, capítulo 1, 46 a 56, também é uma oração, minha gente, tá? Então, peço em primeiro lugar, né, que o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar, possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações, para que não só ouçamos a palavra do Senhor, mas para que também nós possamos refletir sobre ela, né? Para que possamos refletir durante o dia, durante a noite, o tempo inteiro, sobre Jesus Cristo e seus ensinamentos, para que não caiamos nas armadilhas dos inimigos, nem nos enganemos, né? Com falsos pastores, falsos testemunhos, falsos profetas, falsas pessoas, né? Falsos amigos, ciladas do inimigo, tá, minha gente? E peço a Jesus Cristo, nosso Senhor, por você que vê esses vídeos. Vamos lá, então. Peço para a Virgem Santa de Pentecostes. Tá aqui ela, minha gente. Olha ela aqui, minha gente. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Recorremos a vós. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada a todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou o trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua prosperidade para sempre. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro que sempre peço que o Arcanjo Miguel nos proteja, todos os santos e anjos do Senhor, para que possamos ter entendimento da palavra e aceitá-la com amor, com caridade, com humildade, né, minha gente? Vamos lá. Então, você vai pegar 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao 16. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou
o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou e seu Filho como Salvador, o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus permanece com Ele, e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco, e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora para a explicação, então, povo de Deus. Vamos lá. Gente, eu queria que ficasse a minha cabeça aqui mais para baixo, sabe? Mas não tá dando certo aqui. Uma hora eu vou conseguir arrumar isso. Então, minha gente, a explicação, tá? Vimos lá no capítulo 4 que João falava do amor de Deus, né? Deus é amor, lá no capítulo 4, no versículo 8. Deus é amor não significa que o amor é Deus. O amor é um atributo de Deus, como a justiça e a bondade. Aqueles que realmente o conhecem participam deste atributo. Lá no versículo 9, a expressão viver através dele significa não apenas existência biológica, mas o alto caminho espiritual da vida eterna. No versículo 10, sobre propiciação, o padrão do amor não é aquilo que os seres humanos sentem, mas aquilo que Deus revelou na vida de Cristo e em sua morte na cruz. Versículo 11. A expressão Deus assim nos amou significa que Jesus foi obediente até a morte. No versículo 12, João usa a expressão ninguém viu Deus em tempo algum, para se referir a Deus Pai, em seu esplendor celestial. No entanto, Deus Filho dá a conhecer claramente o Pai, invisível. No versículo 13, seu Espírito exerce um papel crucial, encorajando e convencendo os cristãos. É por isso que é tão importante não tolerar a presença de falsos espíritos. Versículo 14. Como o nós, dos versículos iniciais de 1 João, o nós em vimos e testificamos se refere a João e os demais apóstolos. Poucos leitores de João, se é que algum, teriam realmente visto Jesus em carne. Depois, lá no versículo 15, confessar a verdade acerca do Filho de Deus é uma condição para um relacionamento com Deus, o Pai. No versículo 16, em alguns versículos, João enfatiza o lado ético da fé salvadora. Em outros, ele salienta a fidelidade doutrinária. Aqui sua ênfase está no afeto, das paixões e do coração. O ele, em como ele é, assim como somos nós, pode se referir a Jesus ou a Deus Pai. Se a referência é a Jesus, João está dizendo que, assim como o Filho viveu neste mundo, amou as pessoas e agradou a Deus, assim também os seus seguidores. Se o ele se refere ao Pai, João quer dizer que, assim como Deus habita com o seu povo e o leva a refletir em seu amor, o seu povo tem plena confiança em face do juízo vindouro. Então, minha gente, aqui fechou todas e foi até o 17. Aí, ó, lá no 19, até vou falar, porque é importante aqui. Com as palavras, no 18, com as palavras não há temor. João fala do pavor do juízo final e do tormento eterno. Ele não rejeita o saudável temor do Senhor, que outros autores bíblicos recomendam. Lá no versículo 19, porque Deus primeiro nos amou. Nossa vontade e nossos afetos são transformados de modo ao amor substituir o nosso egoísmo. Então ele falou,
Vou repetir, porque para mim também não ficou claro. Porque Deus primeiro nos amou. Nossa vontade, nossos afetos são transformados de modo ao amor substituir nosso egoísmo. Agora sim, né, minha gente? Depois, os seguidores de Cristo amam a Deus e as demais pessoas, ou não seriam verdadeiros discípulos de Cristo. O capítulo anterior enfatiza o amor. Neste capítulo, João afirma que o caminho do amor é pavimentado com a fé. O amor a Deus não está separado da obediência aos seus mandamentos. Os mandamentos de Deus ensinam o seu povo a fazer aquilo que o Senhor aceita como agradável. Você vai ver em Romanos, capítulo 12. Muita gente confunde, né, gente? Pensa que o amor a Deus tem que amar todo mundo, né? Aceitar do jeito que é, amar, mas o amor real mesmo é você obedecer às leis de Deus, né? E ficar longe dessas pessoas que são falsas, que não usam da verdade do amor também. O que é nascido se refere a pessoas transformadas e renovadas pela fé. Então aqui termina a nossa explicação, vamos para o Evangelho. Agora eu consegui, gente, ó. Agora parece mais. Vamos continuar lá em Evangelho de... As duas leituras são João. Então, Evangelho de João também, tá? Capítulos 11, só que não é 1 João, né? Versículo 19 ao 27. Hoje estou com Deus conosco, tá, minha gente? Não estou com a liturgia diária, não. Que a gente gosta de diversificar de vez em quando. Não, minha gente, tô brincando, não é isso não, tá? Mas é tudo igual, não muda não. Naquele tempo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e que crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Tá, aqui, minha gente, tá? Tem duas opções também de evangelho. Pode escolher, né? E vamos para a leitura, para a explicação na Bíblia. Esses evangelhos aqui, minha gente, tem Lucas também, tá? Eu li João, mas tem Lucas. Lucas, você pode ver capítulo 10, do versículo 38 ao 42, tá? Tem essa opção também. Então, minha gente, vamos para a explicação na Bíblia. Então, lá no versículo 17, no capítulo 11, no versículo 19, perdão. Se os muitos judeus que tinham ido consolar a Marta e a Maria eram de Jerusalém, isso indica que a família das irmãs de Lázaro tinha uma posição social considerável. No versículo 20, em casa era a postura habitual para os que choravam pelo falecimento de um ente querido. No versículo 24, a crença de Marta em uma ressurreição no fim dos tempos estava de acordo com a fé dos fariseus, com a opinião judaica popular e com o ensino de Jesus. No versículo 25, sobre eu sou a ressurreição e a vida.
ver as notas 5:26. Vamos lá. 5:26 diz o seguinte: a reivindicação de que Jesus tem a vida em si mesmo reflete a afirmação no prólogo do Evangelho de João de que nele, Jesus, estava a vida. Ela é apoiada também pela declaração de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Por ser ele a vida e ter vida em si mesmo, Jesus é capaz de dar vida, vida abundante agora, vida eterna no futuro, a todo aquele que depositar sua confiança nele. Você vai ver lá no versículo 3, capítulo 16. Antes, tá? Continuemos. Então, depois, no versículo, esse é o último, 27, é isso mesmo. Mas aqui diz o seguinte também depois, né? Jesus comoveu-se em espírito, tá? Palavra agitar-se, embriamomai, é o nome, embriamomai, denota indignar-se e bufar. Tá, minha gente? Aqui fechou. Então, vai ficar agora para a sua reflexão do Deus Conosco hoje, tá? O texto da primeira carta de São João, somado aos evangelhos propostos com as personagens de Marta e Maria, nos ajudam a perceber como o amor, sentimento mais sublime, deve ser vivido nas diversas realidades da vida. A carta de São João apresenta-nos que o amor é Deus. É um dos atributos de Deus, tá? Não que Deus seja o amor, mas sim um dos atributos. Deus também é justiça, e Deus também é verdade, e também tem outros atributos. E este amor, ele carrega uma força de superação inabalável. Conhecer esse amor é revestir-se desta força. Essa força de resistência, de resiliência, capaz de fazer superar e recomeçar. Seja o que for, seja no que for. Minha gente, isso aqui eu digo para vocês que é verdade. Porque não é fácil se mudar de 2 em 2 anos para outro lugar e recomeçar tudo de novo, né? Tanto a sua vida social quanto com tudo, né? É muito difícil, Mas pela força da fé em Deus, no Senhor Jesus Cristo, a gente aguenta tudo. Depois, Marta e Maria são personagens que nos ensinam, né, o lugar desse amor transformador. Marta é ativa, faz coisas demais. Esse não é o problema. Jesus apenas mostra que ela pode separar tempo para cada coisa que considera importante. Diante da morte de seu irmão, Lázaro, né, ela professa sua fé com muita convicção e sinceridade. Maria escolhe aprender de Jesus para poder, abastecida da fé, viver a vida com segurança e esperança. E isso não é lhe tirado. O amor que move Maria e Marta faz com que elas se completem e nos deem um grande exemplo missionário, fé e trabalho no amor, que fazem a missão se fortalecer. Por hoje fechou todas, meus amigos. Então até amanhã, até quarta-feira, assim seja. Shalom, shalom. A paz seja convosco.